Agora sim, voltamos. Deu um problema aqui no Instagram. Inclusive, da última vez teve esse problema também. Mas agora voltamos. Grande Bruno, beleza, meu velho? Me fala aí como é que você tá. Me fala se você tá me ouvindo bem, se tá me vendo bem. Enquanto eu vou colocando aqui uma musiquinha. Grande Dai. E aí, meu velho? Beleza? Fica aí que a live vai ser massa, viu, pessoal? Pra todo mundo. A live hoje vai ser bem prática, vai ser bem legal pra todo mundo. Prática no sentido de que o que eu vou passar pra vocês vão usar de uma forma muito prática, beleza? Beleza, Bruno. Obrigado, viu? Obrigado pelo feedback aí. Fica aí que vai ser, eu garanto pra você que vai ser legal e vai ter muita a ver já com o que você faz. Yasmin Gaspar, seja muito bem-vinda. Já vamos começar aqui a nossa live que a gente vai falar. Deixa eu ver se já tem pessoal aqui no outro grupo. Já tem uma galera aqui. A gente vai falar sobre pensamentos. Cadê? Pensamentos. Palavras e ações de forma sistemática. Isso foi. Quem chegou mais aí? Grande abraço, meu velho. Pedro Rangel, menino WR. Beleza, gatão? Como você tá? Já vou aqui salvar aqui o comentário, deixar fixado aqui para vocês saberem. Aproveitem, convidem as pessoas para fazer parte dessa live. Me digam se a minha voz está muito alta, se a minha voz está muito baixa com relação a essa música de fundo que está tocando, para ver se a música de fundo não está de frente e vocês estarem ouvindo a minha voz de fundo, aí não está muito legal. Eu vou até baixar aqui já um pouco. Aproveitem para convidar mais pessoas, senão vou ficar aqui enrolando, tomando café aqui. Então, não saiam e convidem mais pessoas. Basta vocês chegarem aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, e começar a chamar as pessoas, que é o que eu vou fazer agora aqui, ó, junto com vocês. Convidando várias pessoas aqui do meu círculo, das pessoas que seguem já, né? Como vocês também tem pessoas que seguem vocês, né? Amigos, se você for profissional, pessoas, seus clientes, enfim. E aqui eu vou dar uma divulgada. Enquanto isso, acredito que vocês estejam fazendo a mesma coisa, pensando quem é aquela pessoa que está presa nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas palavras, nos seus comportamentos. A gente fala muito dessa coisa de crenças limitantes hoje em dia, né? Eu gosto mais de falar de limitações autoimpostas. Acho que fica menos romantizado do que crenças limitantes, que essa palavra crença, né? Hoje em dia ela abrange muita coisa. E quando a gente fala de limitação autoimposta, eu acho que a coisa fica mais pé no chão do que falar simplesmente crenças limitantes. Pronto, convidei aqui um monte de gente agora para fazer parte. Espero que eles apareçam. Se não aparecer, essa live vai ficar gravada também, né? Fica por um tempo gravada e depois também ela sai, que ela vai fazer parte de outras coisas. Maravilha. Valeu, Pedrão. Obrigado aí pelo feedback, viu, meu velho? Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu trago na clínica e nos meus cursos com relação a como engajar o cliente, né? O paciente, a pessoa que vem até você. Chame da forma melhor que você achar, né? Um amigo. Como você saber lidar com a situação. E eu quero trazer aqui o que eu trago bem de forma básica quando eu inicio o curso, que é, primeiro, não trazendo tão profundamente a nível científico tudo isso que eu vou falar, mas sim de forma prática, de forma concisa e de forma simplificada para todo mundo entender. A partir daí eu começo a mergulhar mais, né, no entendimento de como tudo isso funciona. Mas, inclusive, com os próprios, como eu falei para você, com meus próprios clientes, eu começo a abrir
a cabeça deles com esse tipo de diálogo, passando esse tipo de informação para ele, de como funciona, né, os pensamentos, as palavras e as ações no que diz respeito aos comportamentos, aos traumas, às mudanças de comportamentos, né? E é uma coisa que eu acho muito interessante, porque você acaba fechando a ideia do que você tem que trazer para você enquanto autoconhecimento de verdade, na prática, né? E para você ter um autoempoderamento também, para não ficar achando que você é uma pessoa fraca porque você está num estado de comportamento repetitivo, num estado de trauma, e você não está fraca, você só está não conseguindo fazer aquela mudança. Isso não é uma fraqueza, né? Então, eu digo isso porque o que você chama de fraqueza, que é a falta de força, a força é exatamente os recursos, né? Então, assim, você tendo os recursos, sabendo como funciona, sabendo como sua mente funciona. Isso é o que é o mais importante. E não é mergulhando nas profundezas da psicologia, da psicanálise, ou algo desse tipo, para entender a sua mente. Não que você não precise entender profundamente, mas para você entrar no estado de trauma, você não precisou de estudar o que é o trauma para mergulhar no trauma, até mesmo porque você nem queria entrar no estado de trauma, né? Mas de alguma forma você entrou através de recursos que você não entendia que você tinha que ter para não ficar no estado de trauma. Porque entrar no trauma é uma coisa, outra coisa é você manter-se no trauma, né, pela falta de recursos. E uma coisa que está muito conectada com isso tudo são os nossos pensamentos, né, as nossas palavras e também as nossas ações. Esse é um trio que ele está sempre conectado um com o outro e que, se a gente não prestar atenção, a gente se perde e acaba entrando naquela história de o pensamento transforma, as palavras mudam, as ações é o que valem, e na verdade não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Eu faço analogia, eu juro pra vocês que eu não lembro onde foi que eu vi isso pela primeira vez, mas deve ser até algo conhecido, né? Onde você tem um barco, né? Uma analogia de onde você tem um barco, né? E tem dois remos, né? Um remo é o do que você dos pensamentos e das palavras, né? A gente pode colocar assim, né? Esse é um remo, né? E o outro remo é o remo das ações. Então, se você tiver só nos pensamentos e nas palavras, o que acontece? O barco vai estar só, vou até chegar para trás aqui, o barco vai estar só girando, 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 você não vai para frente. Se você estiver só na ação, sem pensar no que você está fazendo, sem pensar no que você faz, é a mesma coisa, só está um lado e você está girando nesse barco sem parar. Mas quando você tem a técnica para ajudar a ação e as palavras, os pensamentos e a ação, então as coisas funcionam de forma muito melhor, com um detalhe, sabendo como são esses seus pensamentos, como são essas suas palavras e como são essas suas ações, né? Porque não é o que, é como, certo? Então, partindo desse princípio, a gente começa a entender que a gente tem que integrar. A gente fala hoje em dia muito de medicina integrativa, né? De terapias integrativas. E a ideia é essa, é você integrar tudo de forma consciente também, sem viajar na maionese, é muito importante isso, né? E eu acho que essa resumida que eu dei aqui pra gente começar o nosso bate-papo acaba ficando claro, né? Acredito que tenha ficado claro para o que a gente vai começar a falar. Antes de mais nada, se tiver alguma dúvida, você já pode falar. Outra coisa, se tudo isso que eu acabei de falar até agora faz sentido para você e você vê que faz sentido para algumas outras pessoas, aproveita e clica aqui nessa setinha aqui embaixo, certo? Nessa setinha e nesse aviãozinho aí e convida mais pessoas, porque a live vai começar agora. Na verdade, essa aula vai começar agora, que é uma parte já da nossa aula do curso de hipnose psicobioenergética, que vai acontecer aqui no Vale do Capão, nos dias 18 e 19. Vai ser um final de semana onde vocês vão estar comigo das 9 da manhã até as 5 da tarde. Eu vou estar ensinando para vocês todas as técnicas que eu aprendi de hipnose. E além das técnicas de hipnose, a ideia da psicobioenergética, como funciona o nosso corpo,
como funciona a nossa mente e como a gente pode usar o nosso corpo, as nossas emoções para ter respostas realmente satisfatórias e não ficar batendo na trave, como muitas pessoas dizem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, melhorei, mas ainda falta alguma coisa. Então a ideia aqui é a única coisa que vai faltar para vocês mesmo, talvez seja tempo, porque eu vou passar muita informação para vocês nesse curso, então vocês vão ter que realmente mergulhar nas informações, mas depois vocês ficam mais tranquilos e saem para fazer suas atividades, suas autoterapias e terapeutizar as pessoas, como eu digo sempre. Vou aqui baixar um pouco mais o volume para vocês me ouvirem melhor e até para ficar menos bagunçada aqui a minha fala com vocês, né? Vou deixar o som aqui bem de fundo para começar a bater esse papo com vocês. Pessoal, dúvidas? Se você estiver aqui agora, você já pode perguntar. Se você não estiver aqui agora, estiver assistindo essa live, pode deixar as perguntas que eu vou retornar no momento que eu ver. E eu estou sempre acessando para estar interagindo com vocês, beleza? Então vocês não vão fazer a pergunta de vocês e vão esperar uma eternidade para ter a resposta, beleza? Porque a resposta que eu vou dar para vocês é a resposta que eu estou dando para várias pessoas também. Então vamos começar. Serão todos muito bem-vindos. Eu sou Alex Cobb, eu sou hipnoterapeuta, treinador comportamental, moro aqui no Vale do Capão já há alguns anos, daqui a pouco vai fazer já 20 anos que eu estou aqui no Vale do Capão. Trabalhei um bom tempo aqui no posto de saúde, né, na unidade de saúde da família, durante 5 anos. Hoje eu faço o trabalho na Casa de Pedra, né, com algumas outras pessoas, com alguns outros parceiros. E a gente vai ter agora o nosso curso no dia 18 e 19 de hipnose psicobioenergética, mas hoje eu vou dar de presente para vocês uma parte do curso, ou seja, vocês vão ter uma parte do curso aqui de graça, que é uma parte fundamental do curso. Uma parte fundamental do curso. É por isso que eu falei que a live hoje vai ser de fundamentos sobre a hipnose psicobioenergética, porque sem isso, nem você, nem nossos clientes, não vou dizer que nem, mas muitas vezes, nem você, nem os clientes conseguem ter o resultado satisfatório por conta de pequenos detalhes de início de conversa, beleza? Então, a ideia de hoje é falar da conexão entre pensamentos, palavras e ações. Essa tríade que faz com que a gente tanto mergulhe em comportamentos repetitivos, indesejados e traumas, e também que faz com que a gente permeie e mude para comportamentos desejáveis, repetitivos. Quem não quer ter aquele comportamento de estar sempre fazendo o que gosta de forma repetida e não entra na procrastinação? Você que gostaria de estar indo para a academia todo dia, você conseguir automatizar isso em você, de não ficar pensando, hoje não dá, hoje eu estou cansado, e simplesmente no horário você vai estar na academia, não é? Automatizar para o bem sempre é bom, beleza? Então, nessa conexão entre pensamentos, palavras, ações, na mudança de comportamentos e traumas, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a nossa mente é uma máquina que ela é complexa, certo? Mas completa e incrível. Uma das relações mais fundamentais, né, que governam o nosso comportamento e a nossa capacidade de superar os traumas está nessa conexão de palavras, né, de pensamentos e ações. E, podem fazer pergunta, fique à vontade, viu? E dito isso, eu vou começar falando primeiro dos pensamentos, certo? Os pensamentos, a gente pode dizer que é assim, uma das primeiras peças do quebra-cabeça. Se a gente entrar de forma mais profunda, de forma neurocientífica, falar de neuroplasticidade, não são os pensamentos que iniciam tudo, certo? Mas se a gente for falar aqui de forma mais didática, de um entendimento melhor para todos, eu vou partir desse princípio, certo? Porque a gente sempre tem a ideia de que a partir dos pensamentos a gente dá continuidade às coisas e de uma certa forma certo? Então assim, os pensamentos a gente vai trazer ele como assim a primeira peça desse quebra-cabeça, porque eles são como assim as sementes das nossas ações futuras, né? Tudo começa a partir do pensamento, né? Um exemplo que a gente pode dizer assim, se você está tentando superar um trauma, né, que é a ideia básica de todo mundo, a primeira coisa é, eu quero superar o trauma, o que é que eu vou fazer para melhorar, né? Porque superar o trauma automaticamente significa ter uma vida mais saudável, né? Então você começa a ter esse pensamento pela necessidade que você vê que precisa de mudança, não é?
E a partir daí, dessa necessidade, nesse pensamento, às vezes você sai do campo do pensamento e entra no segundo campo, que é no campo das palavras, que é expressar. Só que você expressa de duas formas. Ou você expressa de forma positiva esse pensamento, né? No âmbito da mudança, focado na mudança, ou você expressa no âmbito do lamento, né? De que é algo muito difícil, de que não tem como você mudar, que tem forças externas e internas ou internas, né? Atrapalhando esse processo de mudança, os traumas e tudo mais. E, enfim, as palavras, realmente, ela tem essa ideia de que as palavras transformam, mas se as palavras transformassem por si só, eu estava até conversando algo parecido hoje com um amigo meu, se as palavras transformassem por si só, como as pessoas dizem assim, ó, cuidado com o que você fala, porque as palavras são poderosas. Até certo ponto mas pare e pense, todo ator, atriz, todo mundo que trabalha com atuação, se pegar um papel de depressão ou um papel de uma pessoa má, ela vai mergulhar nesse personagem, não simplesmente vai emanar palavras desse personagem, ela vai mergulhar nesse personagem. Então, assim, se as palavras tivessem o valor que algumas pessoas dizem, o tipo de valor que esse valor meio que é meio além da verdade, todo mundo que trabalha com atuação estaria fadado a talvez se transformar no serial killer, se atuasse como serial killer, ou se transformasse numa pessoa depressiva, se tivesse um papel depressivo, ou até contraísse uma doença, se no filme estivesse fazendo um papel parecido. Veja que realmente tem algumas pessoas, teve um cara que fez o filme do Batman, né, o Coringa, que acabou afundando no papel e tudo mais, mas isso é como qualquer outro trabalho, ele poderia estar em qualquer outro trabalho e isso acontecer com ele. Então não é o fato de ser ator, né, ele está emanando as palavras que ele vai ser, né? Então assim, mas quando você faz isso de forma sistematizada, com detalhes, sabendo exatamente como a neuroplasticidade vai influenciar nessas palavras, e essas palavras vão sair do campo das palavras e vai começar a ir para o campo das ações e também influenciar até no comportamento, ou no pensamento, a partir de primeiro vir o pensamento antes das palavras, mas só que eles se retroalimentam, certo? Então, quando a gente transforma nossos pensamentos em palavras, é como se estivesse dando vida aos nossos pensamentos, certo? Expressar, colocar para fora, tomar forma, né, através de palavras. E expressar esses pensamentos em voz alta, né, ou por escrito, ou até mesmo expressar de forma imagética, você imaginar acontecendo aquilo, já tem resultados efetivos, baseados em neuroplasticidade e em mudança de comportamento, né? É por isso que falar com trauma, né, falar sobre o seu trauma com o terapeuta ou escrever suas experiências pode ser automaticamente terapêutico. Nem sempre, porque é uma gama de fatores, de técnicas, de ajustes, de ferramentas, que eu gosto mais de falar essa palavra, de ferramentas para você usar no processo. Inclusive, a hipnose é uma das ferramentas. Beleza? E, como eu já falei dos pensamentos e das palavras, vamos falar agora das ações, né? E veja que eu falo, mas sempre eu estou falando de um e de outro quando eu estou falando de um. Porque é uma tríade que não tem como separar um do outro, né? Tem como a gente pensar de forma um pouco mais separada, mais cartesiana, só para entender, beleza? Então, assim, falando das ações, elas são manifestações mais concretas dos nossos pensamentos e palavras, né? É como a gente transforma mesmo as nossas intenções, as nossas realidades, é como tudo começa a ganhar o corpo de verdade para o que a gente pensa e para o que a gente está querendo fazer. Se você está trabalhando para superar algum trauma, exemplo, as ações ela podem incluir a procura de um profissional, né? Você participar de uma terapia, ou individual, ou em grupo de apoio, né? Adotar práticas pessoais de autocuidado. Então, assim, é você começar a ter um estilo de vida diferente que vai fazer parte da sua vida. Que em meio ao trabalho, em meio a buscar a criança na escola, em meio ao diacho que você estiver fazendo na sua vida, você vai ter que inserir esse troço.
aceita que dói menos, beleza? Porque se você não está conseguindo fazer mudança e isso está lhe incomodando, então a primeira coisa que você tem que fazer nesse autoempoderamento é espaço para desculpa é só mais uma desculpa, beleza? Ó, criei uma frase agora. Espaço para desculpa é só mais uma desculpa, beleza? E é isso mesmo. Então assim, se você está trabalhando para superar o trauma, as ações podem incluir a procura do profissional, você participar da terapia em grupo e tudo mais, como eu falei para vocês. Então você tem que partir para a ação, certo? E por que, lembrando da história do remo, e porque se só tiver a ação e não estiver fazendo da forma correta, né, emanando as palavras e seus pensamentos não forem corretos, né? Se seus pensamentos não forem corretos, você não está pensando nem em qual profissional bom você procurar, em qual terapia realmente se conecta com você. Veja como está tudo amarrado uma coisa com a outra, né? E aí sim você vai ter resultado com essas ações. E qual a importância da conexão disso tudo, né? O que eu chamo de a magia disso tudo. A magia está exatamente em você conectar esses elementos de forma inteligente, não de forma que eu vou pensar numa coisa e vou começar a emanar essa coisa, fazer palavras e vou começar a agir por causa disso. Não, você tem uma história que pode fazer com que impeça algumas peças desse quebra-cabeça darem certo. A história de sua vida pode colocar algumas barreiras para que não seja simplesmente você falar, agir e pensar, certo? Você tem uma história. Então, se você está mexendo nessas mudanças, você conectadamente você está mexendo em todas essas suas histórias, porque elas fazem parte das suas travas emocionais, né? Dos seus comportamentos repetitivos, indesejados. Então, quando você alinha tudo isso, esses elementos, quando você conscientemente alinha seus pensamentos, palavras, né, e as ações, aí você cria realmente esse efeito cascata. Uma coisa vai puxando a outra só de forma positiva. E ainda que tenha algum percalço no meio, você consegue trazer a luz da consciência para não ficar perdido no emaranhado de atrapalhações nesse processo, certo? Que é onde muitas pessoas desistem. Eu falo isso por experiência própria, né? Pelo fato de eu ser uma pessoa que tinha muitas dificuldades em certos tipos de aberturas, eu tive dificuldade de fazer mudança. Mas olha eu aí. Então, se você pensa positivamente sobre superar um trauma e fala abertamente sobre isso e toma ações concretas para essa mudança, você realmente está criando um ambiente propício para a recuperação. Do contrário, está tendo uma barreira muito grande. E existe muito desafio. É um desafio da dissonância, né? Que é o quê? O que é a dissonância? Nesse caso, não vamos falar da semântica da palavra exatamente, mas nesse caso, qual é a dissonância? É você querer e não conseguir. Destoa muito, porque como é que você quer e não está conseguindo, né? E é isso que eu estou falando, a sua história de vida. A sua história de vida é onde pode fazer com que você trave, o que é o que faz também com que muitas pessoas tenham sucesso. Depende da história de vida de cada um. Então, às vezes, a dissonância desses elementos, pensamentos, palavras, né, e ações, né, pelo fato de não se entenderem, acabam se atrapalhando, isso que é exatamente o estado de problema, e diferente. Eles não se atrapalhando, eles se entendendo, estado de solução. Eu sempre digo, a mesma coisa que ele leva para o estado de problema é a mesma coisa que ele leva para o estado de solução. É como um termômetro. Não tem ruim exatamente e bom. Tem graus, né? Veja que o que é a temperatura. O que chama de quente e frio é só a diferença de graus da mesma coisa. É temperatura, só que o quente é frio. O que difere de um do outro é só a temperatura, né? Quando chega no zero, é o zero, né? Todo mundo chama de frio, porque a nossa percepção é de frio. Mas é o momento da temperatura. Beleza? Então, se você não toma medidas realmente de verdade, essa ajuda vai ter uma dificuldade, certo? Essa dissonância desses elementos, como eu falei, ela
você deseja superar um trauma, mas você não toma as medidas necessárias. Ou seja, você fica falando negativamente o tempo todo. Não posso, não consigo. Isso a gente vê num monte de pessoas e que se colocam numa condição de que do tal zona de conforto, que não existe conforto para mim. Né? Essa história de zona de conforto é uma zona de disfarce de conforto. Né? Porque nenhuma zona de conforto é confortável. Ela parece ser confortável. Se fosse confortável, ninguém queria sair da zona de conforto. Porque está confortável. Onde você está confortável, você está bem. Bem. Você não está fazendo de conta que está bem. Como ao invés de ir para a academia, você está acima do peso, com problemas ligados acima do peso e está sentado comendo pizza e assistindo filme. Entendeu? Não bate. Não é que a pessoa tenha culpa. Culpa, não. Mas tem responsabilidades. Certo? Pessoal, quando eu estou falando aqui de coisa acima do peso, é ligado literalmente à alimentação. A gente sabe que tem pessoas que têm problema de sobrepeso que está muito além da alimentação. Beleza? Então, assim, os seus pensamentos, eles podem sabotar suas mudanças positivas. Antes de mais nada, falei palavra sabotar. Como eu falei a palavra sabotar aqui, já quero alertar vocês da palavra autossabotagem. É outra coisa que não existe. Você não se auto-sabota, né? Você, mesmo sem querer, você faz coisas por processos inconscientes que acabam lhe trazendo de novo para o estado de problema. Quer chamar de autossabotagem? Chame de autossabotagem consciente. Pronto. Aí a gente está conversado. Autossabotagem consciente. Que ninguém em sã consciência se autossabota, né? Dito isso, vamos falar um pouquinho do autoempoderamento. Como é que a gente pode, né, realmente fazer a mudança com relação a isso tudo. Beleza? Antes de mais nada, uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça é que a compreensão dessa conexão, desses três fatores, dessa tríade de pensamentos, palavras, emoções e ações, ela oferece uma oportunidade muito grande de você conectar essa tríade e automaticamente surgiu empoderamento. Imagine assim, imagine, bora brincar de hipnose agora. Imagine agora, ó, pensamento, palavra, ação. Ó o triângulo, ó a tríade, pensamento, ó, e ficou bem na linha da minha testa. Palavra e ação. Descoordenados, estado de problema. Não é lógico isso? Pensamento, palavra e ação, se não está batendo, está em estado de problema. Nítido? Conhece pessoas? Talvez você? Agora, pensamento, palavra e ação. Coordenados, estado de solução. Entendeu? E quando eu falo coordenados, não é você, a partir de si próprio, fazer isso, não. É você buscar informação. Eu gastei muita grana, por sinal, coisa que você não precisa, né? Para fazer cursos com os melhores mentes do mundo que sabiam fazer esse manejo, né? Que sabiam fazer esse manejo. Todos envolvidos com muitas áreas da mente humana, da psicologia, da psicanálise, juntando com a hipnoterapia, né? Psicologia corporal. Então, eu mergulhei muito nesse mundo por conta da minha pessoa que tinha muitos problemas ligados a isso, beleza? Então, assim, para você escolher conscientemente aliar seus pensamentos, palavras e ações, né? Para ter um direcionamento real para a superação desses traumas e mudança de comportamentos, envolve essa monitoração dos pensamentos, que é o que agora está a palavra da moda. Metacognição. O que é metacognição? É você pensar seus pensamentos. É você, no momento que você, do nada, entre aspas, começa a pensar numa coisa, você para e fala assim, peraí, eu estou pensando nisso por quê? Vai comigo para uma terceira pessoa e fazer essa autoanálise, como eu chamo de autoanálise sincera. Você faz o máximo para tirar a emoção do que você está pensando, do que você pensou, do que você está analisando, do que você está pensando. Né? Pensei em algo, peraí,
Deixa eu ver o que é isso que eu pensei. Né? Aí tá na moda, chama isso de metacognição. Eu sempre falei, é pensar seus pensamentos. Falei isso já há 1000 anos atrás. Tá na modinha agora, metacognição. Então isso envolve monitorar seus pensamentos. Usar palavras que reforçam as intenções. Aí o que é que você tem que fazer? Quais são as palavras que eu sinto do corpo mudança? Você começa a fazer teste de palavras. Se conecta com as palavras. Não é muito louco isso? Tem palavras que você vai sentir no seu corpo que é mais forte. Você pega elas e vai selecionando elas. E você cria o seu ritual diário. Né? Mas tem mais detalhes por trás disso, beleza? Então, usar palavras que reforcem suas intenções positivas, agir com seus positivos, mas não é só eu quero, eu posso, eu consigo. Né? Tá muito além disso, beleza? Se fosse fácil assim, todo mundo tava massa, né? Deixa eu ver aqui se eu deixei de falar alguma coisa. Então, a conexão entre seus pensamentos, suas palavras, suas ações, ela é a base das mudanças dos comportamentos e da superação de seus traumas. Isso é uma coisa... Deixa eu até... Aqui, vou repetir. A conexão entre seu pensamento, palavras e ações é a base de mudança de comportamentos e de superação de traumas. Vou repetir essa frase agora do lado negro da força. A conexão entre os pensamentos, palavras e ações é a base de mudança para você se afundar em comportamentos indesejados e a nunca superar traumas e até piorá-los. Ou seja, a mesma coisa você vai usar para funções diferentes. É como veneno de cobra. Certo? Você usa para matar e usa para curar. Você não, a cobra. A cobra usa para matar e a gente usa para curar. Beleza? A mesma coisa. Não é muito louco isso? A gente imaginaria que o quê? O veneno de uma cobra para curar, a gente vai pegar qualquer outra coisa que seria totalmente diferente do veneno da cobra para fazer a cura. Não, você vai usar o veneno da cobra para fazer a mudança. Então essa que é a ideia. A gente vai usar os nossos pensamentos, palavras e ações erradas, venenosas, de forma certa. Beleza? Quando você alinha esses 3 elementos de forma positiva, intencional, de forma sistemática, como tem escrito aí, pensamentos, palavras e ações de forma sistemática, né? Aí você cria uma ideia mais sólida para esse conhecimento, para esse crescimento pessoal, para esse autoconhecimento. E sempre lembre disso, pode ser uma jornada desafiadora, mas nada é pior do que o estado de problema. Quem sabe, sabe quantos anos está passando. Então, nada é mais desafiador do que ficar no estado de problema. Então, mude para esse novo desafio do bem. Né? Mas a consciência precisa de compromisso com essa conexão. Aí vai ser a chave para você conseguir transformar uma vida de M em uma vida positiva. Beleza? Isso é uma das coisas básicas que eu falo quando eu inicio o curso, quando eu inicio as palestras, para as pessoas já, depois que eu falo isso, tudo que eu falar, elas absorvem de outra forma, de uma forma muito mais aberta, de uma forma muito mais tranquila, entendendo que o que eu estou falando vai fazer parte de quando ela estiver pensando na vida dela, de quando ela estiver falando da vida dela e quando ela estiver agindo na vida dela, beleza? E tô junto para ajudar a todo mundo, porque ninguém é perfeito, mas não custa nada querer ajudar o próximo e pelo menos ser exemplo do que você está mostrando para as pessoas da melhor forma, exatamente para você, sendo exemplo, você mostrar que todo mundo pode. Aliás, se eu pude, qualquer um pode. Beleza? Pessoal, até mais, até a próxima live. O nosso encontro... no dia 11, aqui no Vale do Capão, se você estiver aqui no Vale do Capão, a gente vai ter um encontro maravilhoso, que vai ter o projeto de extensão. Vai ser feito aqui no Vale do Capão, eu participar, dando palestra, falando sobre hipnose, sobre saúde mental, vai ter muitos convidados, vai ter o Dr. Áureo daqui do Vale do Capão, vai ter muitas pessoas importantes aqui fazendo parte desse evento, tá bom? No dia 11 e no dia 18 e 19 vai ser o curso aqui de hipnose psicoenergética comigo e em breve, no mês que vem, a gente vai estar fazendo a imersão psicoenergética lá em Iboipeba. E eu aguardo todos vocês, tá bom? Até mais, pessoal. No sul da Bahia.